Nossa aula de hoje tem como centro Sócrates, o filósofo. Então nós sabemos que todos os filósofos anteriores a Sócrates são chamados de pré-socráticos e os filósofos posteriores a Sócrates são chamados de pós-socrático. Então o que nós sabemos de Sócrates por enquanto? Que ele é o centro da filosofia grega. E uma das coisas que eu gostaria de colocar é que Sócrates não é um filósofo. Sócrates é o filósofo. Quando eu falo o filósofo, significa que ele é enigmático. Ele não é nem 100% certo, nem 100% errado. Ele é um coringa. Então vamos ver como é que se dá esse processo. Vamos ver historicamente o que está acontecendo na Grécia Antiga. O que a gente sabe é que Sócrates discorda dos sofistas. Por que ele discorda dos sofistas? Primeira coisa que eu gostaria de falar é o seguinte: Sócrates nunca escreveu uma palavra. Quem escreveu foi quem? Platão. Então, Platão vai escrever uma obra chamada Os Sofistas. E ele vai dizer que os sofistas ensinam os jovens de Atenas a emitir uma opinião. Quando eu falo opinião, eu estou dizendo que é uma visão a partir de um ponto, que ela é flexível, que ela é mutável. Então eu vou ensinar você a defender o ponto de vista A e depois eu vou ensinar você a defender o ponto de vista não A. E sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer um equivaler ao outro. Nesse sentido, essa era a crítica, né? Que os sofistas corrompiam os jovens, porque eles faziam a mentira valer tanto quanto a verdade. Então, o que significa isso? Que o ponto de vista que os sofistas te ensinavam enquanto ser flexível e imutável, a grande crítica que era feito é que isso não passava de uma opinião, de algo passageiro, de algo mutável. Mas então como é que Sócrates então vai buscar a verdade? Como vai ser a postura socrática diante disso? Olha, Sócrates então vai procurar a essência das coisas, a essência das ideias, dos valores. Como é que ele vai fazer isso? Ele vai buscar o conceito. Ele vai buscar aquilo que nós vamos chamar de conhecimento. Conhecimento. Como é que ele vai buscar o conhecimento? Olha, o conceito e o conhecimento, para sê-lo, significa que ele é estável, significa que ele é imutável e significa que ele é universal. Como é que vai se dar esse processo? O Sócrates está andando pelas ruas de Atenas. Ele fica lá na ágora, na praça pública. Ele veste a mesma túnica, ele fica lá, ele anda descalço, ele nunca tem dinheiro, mas o que acontece com ele? Ele indaga, ele pergunta. Olha as questões que ele faz. Você sabe o que é isso que você está dizendo? Você sabe o que é isso que você acredita? O que é beleza? O que é coragem? O que é justiça? Pessoal, o que há de comum a todas essas perguntas? Simplesmente isso. Sócrates busca o conceito. Sócrates não está buscando uma opinião. Ele não está perguntando se isso é justo ou injusto, se aquele ato foi ou não corajoso, se esse ser é belo ou é feio. Ele está perguntando o que uma coisa é em si mesma. Então, portanto, a gente já sabe que ele é um indagador, que ele é um perguntador. Mas para quem ele pergunta? Para quem ele indaga? Ele fala com todos da polis. Ele fala com os homens, com as mulheres, com as crianças, com os escravos, com os estrangeiros. E ele pergunta o quê? O óbvio. Aquelas perguntas que a gente acabou de ver. O que é o óbvio? Aquilo que salta aos olhos, aquilo que todo mundo pensa que sabe. E o mais interessante, quando ele lança a mão de uma questão, todos os que estão ao redor ele vai convidar à discussão. E olha, ele vai demonstrar que aquilo que você pensa que sabe, você não sabe. Então o que ele vai fazer? Ele vai demonstrar que você ignora um monte de coisa. Mas o que é ignorar? Ignorar é não saber. E você está no meio da discussão do Sócrates, está discutindo o que é coragem, você levanta um argumento, ele rebate, aí olha o que acontece. Pode ou não chegar a uma conclusão. Às vezes, as pessoas de Atenas tinham medo de Sócrates. Lá vendo Sócrates, vamos cair fora dele. Porque o Sócrates provava que a maioria das pessoas não sabiam do que falavam, porque elas simplesmente emitiam uma opinião. Agora, nesse modelo de pensamento de Sócrates, nós vamos chamar de maêutica. Mas o que é maêutica? Vocês perceberam que ele vai indagando, que ele vai fazendo pergunta. Maêutica significa parto das ideias. Sócrates é um parteiro. Ele faz as ideias virem à luz. Em Atenas havia uma tradição que todas as parteiras elas eram estéreis.
e o Sócrates se coloca na posição de estéril. Como assim estéril? Olha, só sei que nada sei. É isso que eu sei, porque o Sócrates se reconhece ignorante. Então, o objetivo dele era dar luz às ideias, era fazer com que, através do diálogo, as ideias viessem à luz. Então, a verdade, ela é acessível a todos. E o filósofo vai fazer o quê? Ele vai auxiliar o encontro com a verdade, por meio das perguntas, por meio do diálogo. E esse diálogo socrático é a maêutica socrática, o parto das ideias. E quando você começa a ouvir a si mesmo, você começa a conhecer-se e a perceber até que ponto você sabe que não sabe, reconhecendo na sua ignorância. Qual então é a postura de Sócrates? O Sócrates é a postura do filósofo. Ele faz nascer a filosofia como nós conhecemos e coloca a verdade como busca da razão. E ele parte de que princípio? Ele é consciente da sua ignorância. Portanto, ele sabe que não sabe. Quando alguém sabe que não sabe, o que essa pessoa faz? Pergunta, é óbvio. É por isso que Sócrates fazia o quê? Pergunta na ágora. Perguntava, porque ele sabia que não sabia. Então, ao reconhecer-se ignorante, ele passa para aquilo que nós vamos chamar de busca da verdade. Então, essa é a característica fundante da postura socrática, do perguntador, do indagador. Mas olha, tem uma coisa incrível, escrita por Platão numa obra chamada Apologia de Sócrates. Apologia significa defesa. Pessoal, vocês já pensaram que as pessoas começassem a pensar por si mesmas? Era o que Sócrates queria fazer, que as pessoas tivessem pensamentos críticos. Atenas e nenhuma outra polis vai aceitar isso. Então Sócrates foi levado ao tribunal de Atenas por cometer 2 crimes. Olha os crimes que ele foi acusado: de corromper a juventude, de fazer com que os jovens perguntassem, e de introduzir outros deuses ou de não acreditar mais nos deuses da polis. Sócrates é condenado à morte e ele toma o cálice com cicuta. E uma das coisas mais interessantes, que a gente continua falando dele até hoje, porque Sócrates se tornou o imortal, o pai da filosofia, o mártir da filosofia, porque ele deu a vida pela postura dele.